Livraria Espírita Culto no Lar. Generosidade. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las sempre em tudo o que estiver ao alcance de suas possibilidades físicas e psicológicas. Para auxiliar não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos, ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades existenciais nem a compreender que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências lhes proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas é manter certa distância psíquica delas. Isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas, ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos, na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. Desligar-se ou distanciar-se não é recusar a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. É deixarmos de nos alimentar de sentimentos e emoções desvairados e de relações patológicas que nos desviam de problemas prioritários para resolver. Cada ser humano é responsável por si mesmo, por isso, precisamos perceber os problemas que não são nossos, cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. No entanto, nem sempre nos é fácil utilizar a boa vontade desvinculada da área emocional, estamos ainda presos a antigos conceitos e velhos hábitos que nos amarram às crises e aos infortúnios de outrem. Essa nova conduta quase sempre nos mostra o conflito enquadrado num contexto totalmente diferente, dentro do qual é possível encontrarmos respostas surpreendentes para problemas que pareciam insolúveis. Ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é, muitas vezes, a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos ao longo da vida. Generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas, é também uma capacidade latente em todo ser humano. Nós a desenvolvemos gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. Um dia, a benevolência será vivenciada por toda a humanidade. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente, são criaturas que progredirão, uma vez que já lutaram outrora e triunfarão.
Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples, o bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las, como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. A generosidade é o oposto do egoísmo. Enquanto o generoso desfruta a liberdade, repartindo o que pode e o que tem, o egoísta vive isolado, querendo segurar tudo e todos ao seu redor. Egoísmo não é viver a própria vida ao nosso modo, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. O mundo onde moramos depende de nossa colaboração, já que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam despercebidos neste sistema de humanidade interdependente do qual fazemos parte. Todos temos que contribuir, ninguém está livre do devotamento à família, amigos e desconhecidos. O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros e, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta, de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para seus males. Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Se o Criador nos deu uma vida social é porque, juntos, podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros, enquanto que, sozinhos, podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário, têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam. As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado, já lutaram outrora e triunfarão. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples, o bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las, como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estais ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas, sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos, e uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. A generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora, que propõe ajuda ao próximo, validando, acima de tudo, sua realidade pessoal. As criaturas generosas, que aprenderam verdadeiramente a promover o bem, procuram agir com alteridade, quer dizer, respeito pela natureza das pessoas ou pela condição do que é distinto no outro. Por isso, não interpretam as necessidades alheias baseadas em seu jeito de ver e de sentir, nem adotam uma forma de socorro fundamentada na sua forma individual e personificada de perceber as ocorrências do mundo exterior. Os dinarussos são todos aqueles que, quando beneficiam alguém, não subvertem conflitos ou adversidades, nem tentam decifrar através de hipóteses as aspirações e desejos das pessoas, mas as distinguem e as observam, não as generalizando,
quer dizer, não deixam que o acervo de suas experiências de vida passe a ser a verdade que comanda as coisas básicas ou fundamentais dos indivíduos que pretendem auxiliar. É difícil conceber que uma criatura esteja completamente errada no tocante a qualquer situação complexa. Cada um de nós tem uma parcela da verdade a partilhar ou ensinar. Nossa visão de mundo é só nossa, ninguém pode normalizá-la para nós. Quanto mais percebermos nossas generalizações, mais aptas ficaremos para auxiliar nas dores alheias, pois, ampliando nossa consciência, compreenderemos melhor o próprio reino interior, bem como o dos outros. Quase sempre a generalização nos impede de fazer uma análise mais acurada daquilo que nos rodeia e de considerar os fatos como realmente aconteceram. Por exemplo, quando generalizamos uma emoção desagradável ocorrida conosco, podemos fazer com que ela influencie toda e qualquer situação semelhante, interligando-a a outras tantas, induzidos que somos a acumular e perpetuar mágoas e ressentimentos. Generalizar é deixar que nosso futuro fique contaminado pela sensação difícil do passado e dar continuidade a essa mesma emoção através da estrada do tempo. Nenhuma criatura sobre a face da terra possui a compreensão de toda a verdade. Às vezes nos comportamos como se fôssemos os guardiões da verdade absoluta, mas o fato é que cada um de nós tem apenas uma diminuta parte dela. A generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora, que propõe ajuda ao próximo, validando, acima de tudo, sua realidade pessoal. A natureza do ser benevolente não julga nada nem nomeia ninguém de normal ou anormal, simplesmente analisa os fatos com imparcialidade e considera os indivíduos como portadores de diferentes filtros mentais, ou melhor, admite que cada um percebe, seleciona, separa ou retém o que para si é essencial ou desejado, segundo seu modelo de vida. Quando reconhecemos e validamos a nossa pequena parcela da verdade, fica mais fácil aceitarmos a verdade dos outros. A partir daí, estaremos livres para cooperar realmente e compartilhar essa nossa porção ou pedaço da verdade, com isso obtendo maior e mais completa visão da realidade. Na natureza nada é imobilizado, tudo faz parte de um progresso constante. No mundo em que vivemos, a verdade é relativa, pois está em permanente mutação. Devido a essa mutabilidade, às vezes até sentimos certo desconforto de personalidade, ou mesmo dificuldade de adaptação a novas necessidades e circunstâncias existenciais, porquanto nossas ideias, conceitos, memórias, valores, ideias sofrem transformação pela interferência dos fatores lugar, espaço e tempo. Assim considerando, o indivíduo realmente generoso entende perfeitamente que cada um deles, os espíritos, tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade. Muitas vezes partimos do falso pressuposto de que todos buscam adquirir o que desejamos ou reagem exatamente como nós. Nossa carência não é igual à dos outros, e aquilo que nos provoca entusiasmo, anseio, medo ou insegurança pode não ter nenhuma repercussão sobre outrem. Por exemplo, 3 pessoas olham lados distintos de um mesmo prisma, dependendo do ângulo do qual elas o observam ou o consideram, poderão ver cores diferentes, pois o prisma tem a propriedade de decompor a luz branca no espectro de cores. Um dos lados pode irradiar a cor amarela, outro, a vermelha e outro ainda, a azul.
quando a pessoa do lado amarelo insiste em dizer que o prisma é incontestavelmente amarelo, induz as outras, que consideram os lados opostos, a não concordar. Impossível, você é daltônica, ele é vermelho. A outra diz, que nada, ele é azul. É óbvio que todas têm um fragmento da verdade, mas como não abrem mão de possuir a verdade total, entram em discórdias e discussões. Quase sempre, a tendência de generalizar faz com que distorçamos os reais objetivos da ajuda generosa, os quais podem ser sintetizados em alguns itens importantes: encorajar as pessoas a uma consciência nova e mais plena de seus poderes, capacitá-las a tomar suas próprias decisões, não projetar em quem auxiliamos nossas necessidades e valores pessoais, utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. O generoso mantém uma postura de alma em que ninguém é melhor ou pior, apenas diferente. Acredita que a ajuda real deve partir da suposição de que todos precisam ser avaliados e auxiliados de maneira individualizada. Pecar é interpretar o outro, utilizando apenas os nossos pontos de vista. Esse hábito de sentir, pensar e agir radicalmente, elegendo o nosso jeito de ser como norma correta de toda a realidade e reação humana, fere e desrespeita profundamente a visão de mundo dos outros. Porque Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E assim que, cada um, tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores e que, na maioria, foram criados antes do vosso venham aqui habitar para vos dar o exemplo.